Olá pessoal, nessa aula iremos falar sobre a medição de potência ativa em circuitos trifásicos. Vamos iniciar a aula enunciando o teorema de Blondel. Para compreender melhor o teorema, a imagem, 3 fases e 4 fios, pois ele possui aqui o fio neutro interligado. A bobina de corrente, que é essa aqui que eu estou apontando, ela vai em série onde deseja-se medir, né, a corrente pelo watímetro. E a de potencial, ela vai conectada entre dois pontos distintos de tensão. Nesse caso, eu estou apontando entre o ponto A e o N. Então, o teorema de Blondel diz que se tivermos uma carga alimentada por um sistema polifásico a M fases e N fios, estou dando exemplo aqui para M igual a 3, N igual a 4, como do circuito, para ficar claro. Isso quer dizer que a potência total absorvida pela carga ela é obtida da soma das leituras dos N-1 watímetros, que nesse caso seriam 3 watímetros. E eles estariam ligados de modo que as bobinas amperimétricas ou as bobinas de corrente, elas estejam inseridas, né, nos N-1 fios, né? Então vejam que aqui tem a bobina amperimétrica nesse e nesse fio, e no outro não. E as bobinas voltmétricas num ponto em comum com a perimétrica, então a gente percebe aqui, ó, a bobina voltmétrica ou de potencial num ponto em comum com a perimétrica, e o outro ponto, né, num terminal sobre o enésimo fio, então sobre o quarto fio, né, que a gente não estava utilizando. Então esse é o teorema de Blondel. Vamos continuar a análise para um circuito agora em estrela a 4 fios. Para esse caso, a potência ativa total ela é dada pela soma das potências ativas de cada uma das impedâncias, conforme está mostrado aqui nessa equação. Para medir a potência na fase A, por exemplo, a ligação é essa mostrada aqui para vocês. Vejam que a bobina de corrente, esse BC, né, deve medir a corrente IA, porque na equação nós temos VAN e A cosseno de φ. Tá? E a bobina de potencial, ou essa BP, ela deve medir a tensão VAN, como mostrado aqui. Tá? Com essa configuração, o watímetro vai fornecer a leitura da potência média, ou seja, a parte real, né, entre o VAN vezes o IA conjugado. Né? Então, essa aqui seria a potência aparente e a parte real da potência ativa. Então, vejam que se outros 2 watímetros forem ligados às outras fases aqui da carga, né, a potência, né, para a gente encontrar a potência, basta somar a leitura de cada um dos watímetros. Obviamente, né, pessoal, se a carga estiver equilibrada, basta ligar um único watímetro, né, que nós teremos que simplesmente pegar a leitura desse único watímetro e multiplicar por 3. Vamos supor agora que temos um circuito em estrela a 3 fios. A análise que faremos agora também seria válida para um circuito em triângulo. Tá? Então, pelo teorema de Blondel, né, se temos 3 fios, precisamos de apenas 2 watímetros. Mas vamos supor que ligamos esses 3 watímetros aqui, né, dessa forma que está mostrada, onde o ponto em comum da bobina de potencial agora não foi mais o ponto N, já que não tem um fio neutro, né? Foi um ponto O flutuante. Então, as indicações desses 3 watímetros seriam dadas por essas equações aqui que aparecem. Tá? Então, o P1 seria, por exemplo, a parte real do VAO vezes o IA conjugado.
Vamos fazer uma análise mais detalhada para a carga na fase A. Vamos ampliar aqui essa imagem da medição do vatímetro 1. Vejam que a bobina de potencial, né, entre o VAO está numa malha envolvendo aqui o VAN e o VON. Então, se nós fizermos aqui uma LKT, né, dessa malha, nós poderíamos reescrever essa tensão VAO, que nós não temos, pela tensão VAN menos o VON. A gente pode fazer essa mesma análise que fizemos aqui na fase A para encontrar essas equações para as fases B e C. Vamos então substituir o VAO, VBO e VCO nessas equações aqui para P1, P2 e P3. Tá? Então a soma da leitura dos 3 vatímetros será dada agora por esta equação mostrada aqui embaixo. Né? E fazendo algumas manipulações aqui, nós chegamos nessa última equação aqui. Então, notem que chegamos, né, ao isolar o termo VON, nós chegamos nesse termo IA mais IB mais IC. Mas esse termo IA mais IB mais IC é a corrente que chega nesse ponto N minúsculo aqui, e ele é nulo, ele é zero, tá? Já que não temos o neutro, né, interligado ali. Okay? Assim, a equação ela vai ficar igual, né? Quando nós tirarmos essa parte, ela vai ficar, então, igual à equação teórica, né? que a gente fez lá na aula anterior, para a potência ativa trifásica. Tá? Então, concluímos que a leitura desses 3 vatímetros nos fornece a potência ativa total da carga, independentemente do potencial do ponto O, que nós começamos a fazer a leitura. Tá ok? Então, pessoal, como vimos que o ponto O ele não influencia na medição, podemos substituir ele por uma das outras fases quaisquer, A, B ou C. Vamos supor que substituímos ele, o ponto O, e vamos colocar essa conexão em comum no ponto da fase B. Ao fazer isso, o que vai acontecer? A leitura do vatímetro P2 ela será nula, pois a bobina de potencial estará conectada entre o ponto B e ele mesmo. Então, isso quer dizer que nós podemos eliminar o vatímetro 2 aqui do esquema de ligação. A retirada, né, do vatímetro 2 que nós acabamos de fazer, como mostrado aqui na figura, só reforça o teorema de Blondel, né? Então vejam, né, como ficaria esse esquema. Obviamente, né, como eu falei, poderia também ser o ponto A ou o ponto C, né, que a gente chegaria também na mesma conclusão. Tá? Então, a soma das leituras desses vatímetros 1 e 3 agora seria dada por essa equação, né, onde o ponto O foi substituído pelo ponto B aqui, ficou VAB e aqui ficou VCB. Tá? A gente pode provar, né, que essa leitura aqui realmente, essa equação aqui, que é a leitura dos vatímetros 1 e 3, vai ser a equação da potência ativa. Né? Então, se a gente substituir o VAB pelo VAN menos VBN, o VCB por VCN menos o VBN, como aprendemos em aulas anteriores, né, nós teremos, após algumas simplificações aqui, tá? Vocês podem olhar com mais calma aí, que o P1 mais P3 seria a parte real, né, de VAN e A conjugado, ou seja, é a equação teórica da potência trifásica que nós conhecemos. Se a carga estiver em triângulo, também chegaremos à mesma conclusão. Tá? Vejam que agora substituímos as correntes de linha, né, que a gente tem aqui IA e IC conjugado, pelas correntes de fase. Né? E ao substituir aqui nessa equação de cima e fazendo algumas manipulações algébricas aqui, chegaremos que a leitura de P1 mais P2 seria a parte real de VAB e IAB conjugado, VBC e BC conjugado,
VCA e CA conjugado, que é a potência, a equação da potência ativa trifásica nesse circuito em triângulo. Vamos fazer agora uma análise para uma carga equilibrada, né? Seria um exemplo clássico de um motor, que é considerado uma carga equilibrada. Tá? Então, assumindo aqui a sequência de fase ABC e o VAN na referência, tá? Nós encontramos aqui primeiro a equação para P1. Tá? Lembrando aqui que nós teríamos que o P1 seria a parte real de o VAB vezes o IA conjugado. Tá? Então, substituindo o VAB, né, por uma tensão VL fase 30 e a corrente IA aqui, nesse caso a corrente IA, vamos supor que seja um circuito em estrela, o IA seria a corrente de fase, então a fase dele é menos φ, que seria, né, o zero menos o φ da impedância, então esse aqui seria o ângulo da impedância. Tá? Então nós encontramos a equação para P1. Fazendo a mesma análise, podemos encontrar aqui a equação para P3. Então, encontramos duas equações em função do VLL e do φ, tanto para P1 como para P3, numa carga equilibrada. Tá? Então, a partir das equações para P1 e P3, podemos fazer algumas observações aqui nessa carga equilibrada. A primeira delas, né, é que a leitura dos watímetros ela é função do ângulo da impedância e, consequentemente, do fator de potência da carga. Né? Isso já ficou claro aqui pelas equações. Tá? A segunda, tá, é que se o fator de potência for menor que meio, né, a gente tiver um ângulo aqui maior que 60 ou menor do que menos 60, um dos watímetros vai tender a defletir para o lado contrário. Né? Então, como a leitura a gente aprendeu que é a soma de P1 mais P3, o correto é a gente subtrair a leitura que deu negativo. Mas, para que a gente não faça confusão, né, e ficar mais fácil de guardar, como que eu vou subtrair, qual que eu vou... Né, a gente é só simplesmente, né, imaginando que alguma potência ativa mínima associada eu vou ter numa carga, basta fazer a leitura do maior menos o menor, quando essa questão de um dos watímetros defletir para o lado contrário ocorrer. Tá ok? Algumas outras observações que a gente pode fazer é o seguinte. A primeira delas é que se o fator de potência for exatamente igual a meio, né, uma das leituras será nula. Tá? Então, basta substituir, por exemplo, aqui o mais 60 graus em P1, que teremos um cosseno de 90. Né? Se o fator de potência for unitário, o que vai acontecer? A gente vai ter somente carga resistiva. A leitura dos dois watímetros será exatamente igual. Né? Vocês podem ver que teremos um cosseno de 30 menos 30. Okay? A gente vai ter aqui 30 menos 30, as leituras serão iguais. E, por último, né, se o fator de potência for nulo, a leitura de um será o negativo do outro, né, porque quando a gente somar, a potência trifásica ativa será nula, né, conforme esperado, já que não temos, né, carga dissipando potência aqui nesse caso. Bom, esse exemplo 1 aqui, pessoal, ele pede para a gente obter a leitura dos watímetros aqui que mostram, né, para essa carga equilibrada, com Z igual a 100 ohms, fase zero, somente resistível. Né? Então, a gente tem um fator de potência unitário. Para resolver esse exemplo, né, a gente tem que encontrar aqui o módulo da corrente L, já que o VL nós já temos, né, que foi dado que é 220 volts. Então, para a gente encontrar a corrente IL, basta lembrar que esse circuito aqui é em estrela, né? A corrente IL ela é dada dividindo a tensão de fase, tá? No caso seria aqui a tensão de fase, pela impedância, mas a tensão de fase não foi dada, né? E a tensão de fase é simplesmente a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então,
nós chegamos aqui nesse módulo da equação IL e encontramos 1,27 amperes. Ok? Substituindo então esses valores agora, todos que nós temos na equação, né, de P1 e P3 lá em cima, nós poderemos então encontrar os valores de P1 e de P3. Ok? Então, ao substituir todos os valores, nós encontramos que P1 e P3 é igual a aproximadamente 242 watts aqui. Ok? E como a gente esperava, né? Pois a carga possui um fator de potência unitário. Vou deixar os próximos dois exemplos aqui com cargas desequilibradas para vocês fazerem, tá? Esse exemplo 2 aqui, por exemplo, ele pede a leitura dos watímetros e as equações já estão até na tela aqui para facilitar. Vejam que como a carga é desequilibrada, vocês vão ter que encontrar aqui as correntes IA e C, mas para isso vai ter que encontrar o VN em né? Como a gente aprendeu em aulas anteriores. Façam também o exemplo 3, que aparece agora. É isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui essa aula, tá? Na próxima a gente vai abordar a medição de potência reativa. Até lá!